presa em um elevador por 7 horas. Perdi a consciência por hipóxia, enquanto protegia meu bebê de 6 meses com a minha própria vida. Quando as portas finalmente foram forçadas, meu marido, o tenente do esquadrão de resgate do Corpo de Bombeiros, pegou sua ex-namorada aterrorizada nos braços e saiu com ela primeiro. Pouco depois, quando um jovem bombeiro entregou a ele minha aliança de casamento junto com minha mensagem final, ele desabou no chão. No instante em que forçaram as portas do elevador, eu estava praticamente sem oxigênio. Mal conseguia ouvir nada, mas minhas mãos ainda agarravam desesperadamente minha barriga inchada. Quando Dante entrou correndo, pensei que ele me procuraria primeiro. Em vez disso, ele passou direto por mim e levantou Pamela, que estava tremendo e chorando em um canto. Pamela, está tudo bem. Eu estou aqui. A voz dele soava desesperadamente rouca, como se estivesse sendo arrancada de seu peito. Apoiei minha mão contra a parede e tentei chamar seu nome, mas apenas um hálito gélido escapou da minha garganta. Ficamos presos naquele elevador por 7 horas, das 14 às 21h. No começo, foi apenas uma queda de energia naquela enorme loja de departamentos no centro de São Paulo, mas depois o gerador de emergência também falhou. Éramos 8 no total, um senhor idoso, um garotinho, 2 adolescentes, um entregador, Pamela e eu. Eu estava grávida, mas era a única pessoa ali com conhecimentos de primeiros socorros devido ao meu passado como enfermeira de pronto-socorro. Reorganizei as posições de todos. Coloquei o senhor idoso perto da fresta das portas. Fiz o garotinho sentar-se no fundo. Pedi às meninas que se revezassem abanando o ar e o entregador usou a lanterna do celular. Rasguei páginas de um pequeno caderno que guardava na bolsa e anotei os sintomas de cada um e o horário. Pamela ficou quieta no início. Ela se sentou ao meu lado, pálida, com os dedos tremendo sem parar. Disse que tinha medo do escuro. Disse que não conseguia respirar e disse: "Eu queria que o Dante estivesse aqui." Eu não respondi a essa última parte. Apenas entreguei a ela metade da minha garrafa de água. Mais tarde, a ventilação piorou drasticamente. O garotinho chorava inconsolavelmente e o idoso começou a se queixar de dor no peito. Pedi a todos que parassem de falar para conservar energia. Mas de repente Pamela começou a gritar: "Eu não quero morrer aqui, Tarsila. Você é enfermeira, faça alguma coisa." Segurando minha barriga, levantei-me e apertei o botão de emergência já quebrado até meus dedos ficarem dormentes, mas não houve resposta. Ajoelhei-me de volta e bati nas portas do elevador com todas as minhas forças, batendo um ritmo de SOS. Meu bebê chutou forte. Baixei a cabeça, abracei meu estômago e sussurrei: "Aguente mais um pouco, meu amor." Naquele momento, eu ainda acreditava que Dante viria por mim. Ele era o tenente da unidade de resgate. Ninguém sabia melhor do que ele que eu estava grávida. E ninguém sabia melhor do que ele o quanto eu tinha pavor de que algo acontecesse ao nosso filho. Na 6ª hora, Pamela de repente avançou sobre mim e agarrou meus pulsos. Suas unhas cravaram na minha pele. "Tarsila, eu seriamente não consigo respirar. Dê-me o seu lugar perto das portas." Perto das portas havia uma pequena fresta. Era o espaço que eu havia deixado aberto para o idoso e o garotinho. "Sente-se e pare de desperdiçar oxigênio. Estamos todos sofrendo", eu disse a ela. Ela chorou ainda mais alto. "Você me odeia porque eu voltei para a vida do Dante, não é? Você quer me ver morrer." Todos no elevador olharam para mim. Eu não me defendi. Apenas soltei as mãos dela pouco a pouco. Coloquei meu casaco nas costas do menino e movi o idoso um pouco mais para perto da fresta. "Pamela, se você tem energia para chorar agora, significa que você não é quem está em pior estado. Os lábios do senhor estão ficando roxos e o garoto está suando profusamente. Eles precisam da ventilação mais do que você." Ela ficou sem fala. No segundo seguinte, ela agarrou o peito e desmaiou. Naquele ponto, minha própria visão estava borrando. Eu sabia que metade do desmaio dela era pânico genuíno, mas a outra metade era puro teatro para me forçar a ceder. No entanto, eu não podia arriscar. Com a ajuda de Tiago, o entregador, nós a deitamos no chão. Verifiquei a respiração dela e vasculhei sua bolsa em busca de medicação. O frasco dizia alprazolam. Não era um inalador de resgate para asma. Joguei as pílulas de volta. "Se não é asma, não grite de novo. Pare de assustar os outros", eu disse a ela em voz baixa.
Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e havia um ódio inconfundível em seu olhar. Na 7ª hora, meus ouvidos começaram a zumbir. Os movimentos do bebê estavam ficando mais fracos. Reuni meu último grama de força e escrevi o estado de todos no caderno. Homem idoso, hipóxia. Menino, febre alta. Pamela, estado de pânico. Entregador, arranhões no braço. Mulher grávida, Tarsila Duarte, diminuição dos movimentos fetais. Depois de escrever a última linha, tirei minha aliança de casamento. Dante havia colocado aquele anel no meu dedo com suas próprias mãos. No dia em que nos casamos, ele me disse: Tar, eu vou a muitos chamados. Posso nem sempre estar em casa, mas prometo uma coisa. Quando você precisar de mim, serei o primeiro a correr até você. Naquela época, eu acreditei nele até os meus 6 meses de gravidez. Ele faltou a 3 ultrassonografias e eu inventei desculpas para ele. Quando Pamela voltou de Lisboa e ele foi buscar, lá no aeroporto de Guarulhos, na calada da noite, convenci-me de que eram apenas velhos amigos. Mesmo hoje, presa neste elevador, meu primeiro instinto foi dizer a mim mesma que ele viria para me salvar. Mas quando as portas abriram, ele pegou Pamela nos braços e foi embora. Ele nem olhou para mim. Uma luz ofuscante inundou o interior vinda de fora. Paramédicos entraram correndo com macas e tanques de oxigênio. Vi Dante correndo para longe na distância. Pamela tinha os braços em volta do pescoço dele, o rosto enterrado em seu ombro. Ela olhou para trás para mim. Seu olhar era leve, quase vitorioso. Senti minha mente ficar em branco e o anel quase escorregou dos meus dedos. Tiago, um jovem bombeiro, ajoelhou-se na minha frente. Senhora, senhora, você está bem? Olhei para ele e lentamente coloquei o anel em sua mão. Entregue ao Dante. Tiago ficou atordoado. Convoquei o absoluto último suspiro que me restava e disse: diga a ele que meu bebê e eu não vamos mais esperar por ele. Após essas palavras, caí para trás. Quando acordei, estava na UTI. Tinha tubos de oxigênio no nariz, um acesso venoso nas costas da mão e monitores fetais presos à minha barriga, emitindo bips constantes. Um médico estava ao lado da cama com uma expressão sombria. A hipóxia prolongada causou flutuações na frequência cardíaca fetal. Primeiro precisamos garantir a estabilidade do bebê, por isso vamos mantê-la sob observação rigorosa. Onde está sua família? Seu marido foi para a ala de trauma acompanhando outra paciente e ainda não retornou. O médico ficou em silêncio. Fechei os olhos, não por dor, mas porque naquele momento tudo parecia absurdamente ridículo. Eu estava casada com Dante há 3 anos. Sabia que o trabalho dele era perigoso, que ele poderia ser chamado para um resgate a qualquer momento e que em seu coração havia uma ferida antiga chamada Pamela. Por ele, cuidei de sua mãe exigente. Por ele, organizei as listas de apoio familiar para o quartel dele. Desde que engravidei, fui às consultas sozinha, esperei na fila sozinha, paguei os exames sozinha e dirigi para casa sozinha, arrastando minhas costas doloridas. Eu acreditava que o casamento era sobre compreensão mútua, mas o resultado de toda essa compreensão foi que ele decidiu que nunca precisava me colocar em primeiro lugar. Meia hora depois, ouvi passos apressados do lado de fora do quarto. Dante finalmente havia retornado. Sua voz soava tensa. Onde ela está? Cabo, você estava de guarda na porta. Tiago não respondeu imediatamente. Ouvi o tilintar suave de um objeto metálico caindo em uma palma. Era o som do fim do meu casamento. O cabo Tiago disse: sua esposa me pediu para lhe entregar isso. A respiração de Dante engatou. Tiago continuou. Ela disse que ela e seu filho não vão mais esperar por você. Houve um silêncio mortal do outro lado da porta. No segundo seguinte, a voz de Dante mudou inteiramente. Onde ela está? Onde está a Tarsila? Como ela está? Abri os olhos e encarei as luzes brancas e agressivas do teto. A enfermeira espiou para perguntar se deveria deixá-lo entrar. Balancei a cabeça lentamente. Eu não quero vê-lo. A enfermeira assentiu e fechou a porta. No momento em que ela clicou, ouvi Dante gritando meu nome pelo corredor. Eu não respondi. Coloquei minhas mãos sobre minha barriga, onde um pulso fraco, mas constante, ainda batia, e falei com meu bebê. A partir de hoje, a mamãe cansou de esperar por ele. Dante ficou do lado de fora do quarto do hospital a noite toda. A enfermeira me disse que, quando saiu para trocar meu soro, ele não tinha se sentado nem bebido água.
Estava apenas encarando o corredor. Seu marido parece muito preocupado com você. Ignorei o comentário. Preocupação que chega tarde é como remédio vencido. Não importa o quanto você tome, não salvará uma vida. Às 7, o médico veio para a ronda. Ele olhou meu gráfico, franzindo a testa. Ontem à noite, a frequência cardíaca fetal flutuou perigosamente. Felizmente, os primeiros socorros chegaram a tempo. Mas agora você precisa de repouso absoluto. Gatilhos emocionais podem ser fatais. Assenti. O médico olhou para mim de soslaio e suavizou o tom. Como ex-enfermeira de pronto-socorro, você sabe os riscos da hipóxia durante a gravidez. Não se esforce assim novamente. Consegui um sorriso cansado. Se eu não tivesse me esforçado, o idoso e o garotinho que estavam comigo não teriam resistido até as portas se abrirem. O médico permaneceu em silêncio. Escreveu algumas instruções no prontuário. Garantir o bem-estar fetal. Observação. Evitar estresse. Enquanto a enfermeira me trazia água, houve 3 batidas na porta. Era um padrão suave e familiar. Tarsila, sou eu, Dante disse lá de fora. Meus dedos congelaram. A enfermeira olhou para mim e eu disse, não abra. Houve alguns segundos de silêncio lá fora. Então Dante falou novamente. Eu sei que você está acordada, só quero ver seu rosto, o seu e o do bebê. Olhei para o gráfico irregular do monitor fetal ao lado da minha cama. Aquelas linhas erráticas pareciam exatamente com a força que eu havia esgotado lentamente no elevador ontem à noite. Dante, eu disse em voz alta, se você está tão ansioso para me ver agora, deve ser porque já se certificou de que a Pamela está bem. Nenhum som veio do outro lado. Eu sabia que minhas palavras haviam atingido o alvo. Finalmente Dante disse, Pamela estava apavorada. Ela sofre de estresse pós-traumático. Eu estava com medo de que ela tivesse um ataque de pânico secundário. Virei meu rosto para a porta fria. Então minha gravidez de 6 meses não era tão importante quanto ela levar um susto. A voz dele soava desesperada. Não é isso, Tarsila. Por favor, acalme-se. Quando entrei no elevador, a primeira coisa que vi foi ela no chão gritando meu nome. Achei que você pudesse aguentar mais. Você é enfermeira. Você é mais forte que ela. Aquela frase me fez rir, embora o riso fizesse meu peito doer. Então era isso. Ser forte não era uma razão para ser cuidada. Era a desculpa perfeita para me deixar por último. Dante, eu disse, eu não sou o último suprimento de emergência na sua lista de prioridades, nem sou uma ferramenta para você decidir quem deve ser salvo primeiro. Eu sou sua esposa e a mãe do seu filho. Um baque surdo ecoou do corredor, como se ele tivesse se encostado pesadamente contra a parede. Foi erro meu. Deixe-me entrar. Deixe-me explicar pessoalmente. Fechei os olhos. Guarde suas explicações para o relatório oficial do incidente e suas desculpas para si mesmo. Eu não quero te ver. Outro longo silêncio. De repente, a maçaneta girou pelo lado de fora, mas a enfermeira bloqueou imediatamente. Senhor, a paciente está recusando visitas. Você não pode forçar a entrada. Dante soltou a maçaneta, mas sua voz baixou uma oitava. Tarsila, não use nosso filho para me ameaçar. Meus olhos se abriram abruptamente. Ontem à noite, quando eu estava batendo nas portas do elevador segurando minha barriga, onde ele estava? Quando meu bebê parou de se mexer e eu desmaiei por falta de oxigênio, quem ele carregava nos braços? E agora, parado do lado de fora da minha porta, ele ousava dizer que eu estava usando meu filho para ameaçá-lo. Sentei-me agarrando a borda da cama. A enfermeira tentou me impedir, mas peguei meu telefone e liguei para Rebeca, minha colega de faculdade e uma advogada de divórcio implacável. Ela atendeu com voz sonolenta. Tarsila, o que está acontecendo tão cedo? Você teve consulta hoje? Rebeca, preciso que você prepare os papéis do divórcio. Onde você está? UTI fetal do Hospital das Clínicas. O Dante está bem ali na porta. Rebeca parou por exatamente um segundo. Estou a caminho. Não assine nada. Guarde todos os relatórios médicos, contas e registros do incidente e não fique sozinha com ele. Desliguei. Dante, do outro lado da porta, claramente ouviu tudo. Sua voz estava frenética. Tarsila, você está falando sério? Ontem à noite, quando aquelas portas do elevador abriram, você estava bem sério também, não estava? Aquela frase pareceu sufocar. Lô. Ele não falou mais nada por um longo tempo. Às 10h30, Pamela chegou.
Ouvia chorando baixinho no corredor. Dante, é tudo minha culpa. A Tarsila deve estar furiosa comigo. Se eu não tivesse ficado com tanto medo, você não teria me tirado primeiro. Não é sua culpa, ele disse. Quantas vezes eu já tinha ouvido aquela frase? No dia em que Pamela voltou para o Brasil, ela ligou para ele às 23 chorando, porque tinha perdido a bagagem e estava com medo de ficar sozinha em Guarulhos. Ele deixou o ensopado de carne que minha mãe tinha feito para os meus desejos de gravidez pela metade e dirigiu até o aeroporto. Quando perguntei por que ele não disse a ela para ir à segurança do aeroporto ou ao atendimento ao cliente, ele respondeu: não é culpa dela. Ela morou fora por anos e se sente insegura. Quando Pamela teve uma dor de estômago, ele perdeu minha primeira ultrassonografia 3D. Quando voltou e mostrei a foto do bebê, ele me interrompeu. Tente entender. Foi uma emergência. Não é culpa dela. Quando Pamela se mudou para o nosso bairro, ele instalou as cortinas dela, consertou o encanamento e entregou os remédios. Quando eu disse que ela dependia demais dele, ele respondeu: Tar, não é culpa dela. Eu devo minha vida a ela. Essa suposta dívida de vida era como uma corda invisível que sufocou meu casamento por 3 anos. Mas eu não ia deixar que me sufocasse mais. Houve outra batida na porta. Desta vez foi Pamela. Sua voz era fina e trêmula. Tarsila, posso entrar para te ver? Antes que eu pudesse responder, ela já tinha empurrado a porta. Dante entrou atrás dela franzindo a testa, mas não a impediu. Quando a enfermeira tentou expulsá-la, Pamela começou a chorar, com os olhos injetados. Ela estava vestindo uma camisola de hospital e um pequeno curativo na testa. Embora tivesse apenas um arranhão superficial da noite anterior, parecia que tinha acabado de fugir de uma zona de guerra. Ficou ao pé da minha cama, entrelaçando as mãos. Eu realmente não fiz de propósito. Eu não pedi para ele me tirar primeiro. Eu só estava com tanto medo. Achei que estava morrendo. Encarei-a friamente. O médico não te disse antes de você entrar que eu não posso ter estresse emocional? Pamela correu para dizer. Ele só está preocupado com você. Eu ri. Ah, então por que ele está preocupado comigo? Ele invade a UTI fetal sem permissão. E porque você está tão preocupada comigo, você veio junto. O rosto de Dante empalideceu. Tarsila, você não precisa falar com ela desse jeito. Apontei para meu prontuário médico na mesa de cabeceira. E como eu deveria falar com ela? Deveria dizer para ela não se preocupar? Que eu entendo perfeitamente que o pequeno ataque de pânico dela é mais importante do que a vida do meu filho. Ele estendeu a mão para tocar o prontuário, mas antes que pudesse, eu afastei a mão dele com um tapa. Não toque. Você não tem mais direito de assinar ou revisar meus documentos médicos. A mão de Dante congelou no ar. As lágrimas de Pamela transbordaram. Eu sei que você me odeia desde que voltei de Lisboa. Se minha presença te incomoda tanto, eu vou embora. Assenti. Sim, vá agora. Ela não esperava uma resposta tão direta. Ficou ali estupefata, com as lágrimas paradas no rosto, sem saber o que fazer. Dante franziu a testa. Tarsila. Apertei o botão de chamada para a enfermeira. Quando ela entrou correndo, eu disse: por favor, remova essas pessoas que não têm nada a ver comigo. Eu preciso descansar. A enfermeira olhou para Dante, depois para Pamela. A paciente precisa de repouso absoluto. Por favor, saiam. Dante não se mexeu. Seus olhos estavam fixos na minha mão. Estava vazia. No meu dedo anelar, apenas uma marca tênue permanecia. Ele de repente perguntou com voz rouca: onde está o anel? Eles te devolveram? O pomo de Adão dele saltou. Eu não vou aceitar o divórcio. Olhei-o nos olhos e enunciei cada palavra com clareza absoluta. Dante, eu não preciso que você aceite o divórcio. Assim como não precisei da sua permissão para tirar o anel. Justo naquele momento, ouvi passos apressados e uma comoção se aproximando. Pensei que fosse Rebeca, mas quem entrou de repente foi Dona Odete, minha sogra. Assim que entrou, ela bateu sua bolsa de grife na mesa. Já chega, Tarsila. Pamela ficou tão apavorada que não conseguiu dormir a noite toda depois de sair daquele elevador. E em vez de confortá-la, você está fazendo meu filho de bobo. Você ainda é nora desta família. Recostei-me nos travesseiros e olhei lentamente para cima. Então, o segundo ato do resgate heróico tinha acabado de começar. Dona Odete entrou com a atitude de uma promotora interrogando um criminoso. Usava um conjunto de calça roxo impecável, uma camisa branca com
o cabelo perfeitamente fixado com laquê, e no pulso estava a pulseira de ouro de R$ 3.000 que eu havia comprado para ela no ano passado. Na época, ela reclamou que o design era ultrapassado, mas no grupo da família, ela se gabava de que Pamela é quem tem bom gosto, pois o colar de platina que ela me deu me faz parecer mais jovem. Eu não me importava porque ela era a mãe de Dante, mas agora, parada ao lado da minha cama de hospital, suas primeiras palavras não foram para perguntar sobre minha saúde ou seu neto. Ela disse: "Se você pedir desculpas a Pamela, esqueceremos tudo isso." Encarei-a. Eu deveria pedir desculpas a quem? A Pamela? Obviamente, ela respondeu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A pobre menina ficou presa em um elevador e morreu de medo. E você, usando sua gravidez como desculpa, está dando um show de arrogância. O Dante é um bombeiro. Quem ele salva primeiro é uma decisão profissional. Não o pressione com seu drama conjugal. Comecei a rir. A dona Odete sabe o quanto a frequência cardíaca do neto dela caiu ontem à noite, mas o bebê está bem, não está? Aquela frase simples fez o silêncio desabar sobre o quarto. De repente, entendi tudo nos olhos dela. Contanto que eu estivesse respirando e a criança não tivesse morrido, nada do que fizessem comigo era uma injustiça. Mas Pamela derramando 3 lágrimas era uma tragédia global. Dante pareceu perceber o quão cruéis aquelas palavras soavam. Ele murmurou: "Mãe, não fale assim. O que eu disse de errado?" Dona Odete o encarou. Olhe para ela jogando a palavra divórcio ao vento por qualquer motivo. Ela acha que é a única mulher no mundo que já ficou grávida. Eu trabalhava em pé, servindo mesas quando estava esperando você. Sentei-me lentamente. A enfermeira tentou me ajudar, mas eu a parei com a mão. Odete, trabalhar em pé enquanto estava grávida foi a sua realidade. Eu estar em repouso absoluto agora para que meu bebê não morra é uma ordem médica. Se você acha que os médicos estão exagerando, resolva com o departamento de obstetrícia. O rosto de Odete mudou de cor. Tarsila, que falta de respeito pelos mais velhos. Falando em mais velhos, peguei meu telefone na mesa de cabeceira e abri o aplicativo do banco. Já que estamos todos aqui, vamos acertar as contas de uma vez por todas. Tarsila, não traga dinheiro à tona agora. Dante franziu a testa instantaneamente. Olhei para ele. Quando devo trazer à tona? Devo esperar até estar em uma sala de cirurgia para você me dizer que somos família e não deveríamos ser mesquinhos? Ao ouvir a palavra dinheiro, o pânico brilhou nos olhos de Odete. Toquei na primeira transação. Março do ano passado, Odete disse que as costas doíam e queria ir a uma clínica de reabilitação particular. Paguei R$ 800 por 12 sessões de fisioterapia. Junho do ano passado, doação para a escola particular dos filhos do seu cunhado, R$ 1.000. Odete me pediu para adiantar. Outubro do ano passado, reformas no sítio da família em Atibaia. Como Dante estava em uma equipe de combate a incêndios florestais, Odete me pediu para cobrir R$ 1.500 em materiais. Janeiro deste ano, Odete não queria parecer pobre no jantar de família e me fez reservar uma churrascaria de luxo. Entre o depósito e a conta final, foram R$ 600. A cada valor que eu lia, o rosto de Odete se contorcia. Dante, parado ao lado dela, tinha uma expressão de confusão absoluta. Ele não sabia, ou melhor, nunca se deu ao trabalho de saber. Toda vez que a mãe dele me pedia dinheiro, eu escondia dele para evitar conflitos familiares. Eu costumava pensar que se desse tudo de mim, algum dia ele veria. Agora, eu entendia que alguém que não quer olhar para você simplesmente o ignorará. Virei a tela do telefone para Odete. Ao longo de 3 anos, isso dá um total de aproximadamente R$ 5.500, sem contar despesas diárias, supermercado, jantares ou a mesada mensal. Odete engoliu em seco. O que você está insinuando? Você é nora. É seu dever cuidar dos seus sogros. Com certeza, eu disse, mas não quero mais fazer isso. A expressão de Dante desmoronou. Eu não olhei para ele. Fui à página de transferências automáticas e, bem na frente deles, cancelei o depósito mensal de R$ 200 que eu enviava para Odete. Depois, cancelei o débito automático das contas de luz e água do sítio da família. Quando terminei, pousei o telefone. A partir de hoje, gerenciem as despesas da sua própria família. Meu dinheiro será usado para sustentar a mim e ao meu filho. Não tenho mais dinheiro extra para alimentar pessoas
que não nos tratam como seres humanos. Odete ficou pálida de raiva. Como você ousa? Encarei seus olhos. Acabei de ousar. Pamela de repente se encostou no batente da porta, murmurando: Dante, estou tonta. Dante, quase por puro instinto, estendeu a mão para segurá-la. Foi um movimento tão rápido que parecia gravado em seus ossos. Ao ver aquela mão, meu coração terminou de congelar. Exatamente naquele momento, Rebeca entrou. Usava um sobretudo preto elegante e segurava um envelope pardo. Seus olhos percorreram o rosto de todos antes de pousar em mim. Tarsila trouxe os papéis do divórcio. Dante lançou-lhe um olhar feroz. Rebeca, fique fora dos nossos assuntos de família. Rebeca sorriu friamente. Senhor Duarte, sou a representante legal da Sear Tarsila Duarte. Aconselho-o a medir suas palavras com cuidado. Estou tomando notas. Odete bateu a mão na mesa, indignada. Uma advogada? Tarsila, você está falando sério sobre o divórcio? Você está carregando um Duarte na barriga. Para onde você vai se divorciar? Estendi a mão e peguei o envelope. O filho é meu, e para onde eu vou não é mais da sua conta. Dante deu um passo à frente e baixou a voz. Tarsila, você vai mesmo levar isso ao extremo? Olhei para ele. Dante, não foi você quem nos levou a esse extremo no segundo em que pegou a Pamela nos braços e foi embora? Pamela soluçou. Tarsila, você acha que eu roubei o Dante de você, não é? Mas eu juro que não é assim. No elevador, eu só queria te ajudar, mas você não me deixava chegar perto da saída de ar, dizendo que eu não estava doente. Encarei-a. Você realmente quer falar sobre o que aconteceu no elevador agora? Ela ficou sem fala por um segundo. Dante franziu a testa. O que você quer dizer? Antes que eu pudesse responder, a voz de Tiago ecoou do corredor. Tenente Duarte, acabamos de receber os depoimentos formais dos outros civis presos no elevador. Tiago segurava uma pasta fina. Notando a tensão na sala, ele parou bruscamente. Odete foi a primeira a atacar. Perfeito. Vamos todos ouvir. Vamos ver quanto drama a Tarsila criou lá dentro. A expressão de Tiago era complicada. Ele olhou para mim primeiro. Eu assenti. Leia. O rosto de Pamela mudou instantaneamente. Ela estendeu a mão e puxou o braço de Dante. Dante, eu me sinto mal. Vamos embora. Ele não se mexeu. Tiago abriu a primeira página. Depoimento de Cláudia, a mãe do menino preso. Durante todo o incidente, Tarsila Duarte manteve a ordem e cedeu o único espaço ventilado para o meu filho e para um senhor idoso. Pamela gritou repetidamente exigindo trocar de lugar e chegou a empurrar Tarsila pelo braço. Pamela ficou branca como um papel. Tiago continuou. Depoimento de Tiago, o entregador. Por volta da 6ª, Pamela afirmou que estava tendo um ataque de asma, mas não havia inalador de resgate na bolsa dela, apenas ansiolíticos. Quando Tarsila pediu para ela parar de gritar para não gastar oxigênio, Pamela acusou Tarsila de tentar matá-la. O silêncio na sala era absoluto. A mão de Odete ainda estava congelada no ar. Dante virou-se muito lentamente para Pamela. Você empurrou a Tarsila no elevador? Os lábios de Pamela tremeram. Não foi por querer. Eu estava com tanto medo. Viu, eu disse calmamente. Não é culpa dela. Mais uma vez, o rosto de Dante perdeu a cor. Tiago fechou a pasta, baixando um pouco a voz. Há outro relatório. Tenente, a corregedoria exige que você se apresente ao quartel às 15h para explicar seu protocolo de triagem no local. Houve algum problema com o protocolo? Dante franziu a testa. Tiago olhou para mim de lado e baixou a cabeça. Do momento em que você carregou a Pamela para fora até a equipe médica chegar à sua esposa, houve um intervalo de 3 minutos e 20 segundos no atendimento. Naquele momento, ela já havia perdido a consciência e havia sofrimento fetal. 3 minutos e 20 segundos. É um tempo curto. Mal dá para ouvir uma música. Mas dentro de um elevador sem oxigênio, esses 3 minutos e 20 segundos foram suficientes para arrastar meu bebê para a beira da morte. Os ombros de Dante ficaram rígidos. Encarei-o diretamente. Você ainda acha que estou apenas criando drama? Ele não respondeu. Suas mãos agarravam minha aliança com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Eu conhecia bem aquelas mãos. Aquelas mãos sabiam como desatar cordas de resgate, carregar macas e tirar vítimas dos escombros com extremo cuidado. Mas ontem à noite, aquelas mesmas mãos passaram direto por mim
e levantaram Pamela. Dante murmurou. Tarsila, eu juro que não sabia que você estava em um estado tão ruim. Olhei em seus olhos. Você não sabia porque nem sequer olhou para mim. Aquela frase foi mais devastadora do que qualquer acusação. Ele ficou petrificado. Pamela balançou a cabeça, chorando. Dante, não acredite neles. Todos estão do lado dela só porque ela está grávida. Eu realmente senti que estava sufocando. Pamela, Tiago franziu a testa. Esses depoimentos não são de apenas uma pessoa. Todos os civis resgatados deram seu testemunho separadamente e todos coincidem. Os olhos de Pamela ficaram ainda mais vermelhos. Tiago, você está me atacando também. Eu sei que você admira muito a Tarsila, mas eu também fui uma vítima. Ela era astuta. Com uma única frase, estava se colocando de volta no papel de vítima. Eu costumava pensar que talvez ela fosse genuinamente frágil, dependendo de Dante por pura insegurança. Mas ontem à noite no elevador, vi claramente pela primeira vez. A fragilidade dela era seletiva. Se houvesse um idoso e uma criança, ela não se importava com mais ninguém. Se houvesse um bombeiro, ela tremia. Se Dante estivesse lá, ela desmaiava. Rebeca aproximou-se da minha cama e tocou o envelope na mesa de cabeceira. Tarsila, dado o seu estado médico atual, não é bom que você tolere este circo. Sugiro que peça para eles saírem. Assenti. Odete parecia querer dizer mais alguma coisa, mas Rebeca lançou-lhe um olhar penetrante. Senhora, a paciente precisa de repouso absoluto. Se continuar perturbando a paz neste quarto, farei com que a segurança do hospital a remova. Odete se irritou. Você está me ameaçando? Não é uma ameaça, Rebeca respondeu secamente. É um aviso formal. Havia 2 enfermeiras espiando pela porta, observando a cena. Odete não teve coragem de causar uma cena maior, então contentou-se em lançar-me um olhar venenoso. Tarsila, você vai se arrepender disso. A vida de uma mulher divorciada com um filho a tiracolo é um inferno. Se eu não me divorciar agora, meu filho e eu seremos engolidos pelo inferno, respondi calmamente. Desta vez, Odete não teve resposta. Tiago chamou Dante para dizer que ele precisava voltar ao quartel para o depoimento. Antes de sair, Dante ficou na porta olhando para mim por um longo tempo. Tarsila, conversaremos quando eu voltar. Fechei os olhos. Não há nada para conversar. Falaremos através do acordo de divórcio. Quando a porta finalmente fechou, minhas costas, que estiveram rígidas o tempo todo, relaxaram. Rebeca me segurou. Você está com dor? Não. Balancei a cabeça. Apenas exausta. Ela me entregou um copo de água morna. Você deveria ter se cansado disso há muito tempo. Sorri fracamente, mas lágrimas de repente começaram a cair. Eu não estava chorando porque sentia falta de Dante. Estava chorando porque sentia pena da Tarsila de ontem à noite. Honestamente, as 7 horas que passei presa no elevador não começaram quando a energia acabou. Começaram no dia em que Pamela voltou ao Brasil. Naquele dia, Dante estava comigo para uma ultrassonografia na clínica obstétrica. Enquanto esperávamos, o telefone dele tocou. Ao ver o identificador de chamadas, sua expressão mudou. Quem é? Perguntei. Pamela, ele disse. Eu sabia quem era Pamela, seu primeiro amor inesquecível. Eles cresceram juntos. 10 anos atrás, ficaram presos sob os escombros de um edifício que desabou durante uma inundação severa. Dante sempre contava como, no momento mais crítico, Pamela segurou sua mão e implorou para que ele não dormisse. Ele guardou essa dívida de vida por uma década. Pamela acabou se mudando para o exterior e ele ficou melancólico por muito tempo. Quando o conheci, ele já era o homem mais frio e racional da unidade de resgate. Raramente falava do passado, mas quando bebia demais, murmurava o nome de Pamela. Eu sabia disso, mas na época pensei que o passado era apenas passado. Achei que se um homem quisesse se casar e ter filhos com você, significava que ele tinha escolhido o presente. Muito mais tarde percebi que, para alguns homens, o casamento não é acordar de um sonho. É apenas encontrar uma mulher compreensiva para gerenciar suas vidas. Naquele dia, Pamela estava chorando ao telefone, dizendo que estava perdida em Guarulhos e não tinha suas malas. Dante pulou da cadeira. Eu tinha a senha do atendimento na mão. Quase chegou a nossa vez, eu disse a ele. Ele respondeu, Tarsila, a Pamela acabou de aterrissar e não conhece mais ninguém aqui. Vá à consulta sozinha. Eu volto logo. Ele não voltou. A técnica imprimiu a primeira foto nítida do rostinho do meu bebê.
Sentei-me sozinha no corredor, encarando aquela mãozinha no papel brilhante. Mandei uma mensagem para ele e ele respondeu: Pamela está muito abalada. Chego em casa mais tarde. A partir daí, o seu chego mais tarde se multiplicaram. Quando Pamela estava procurando apartamento, ele chegava mais tarde. Quando Pamela ficava doente, ele chegava mais tarde. Quando Pamela não conseguia emprego, ele chegava mais tarde. Quando eu estava vomitando bile por causa dos enjoos matinais, ele me dizia que os treinamentos de resgate estavam excepcionalmente cansativos. Quando eu tinha cãibras nas pernas à meia-noite, ele dizia que Pamela estava tendo pesadelos e não conseguia dormir sozinha. Eu nunca fiquei realmente brava. Eu simplesmente anotava cada detalhe, não para guardar rancor, mas porque a obstetra tinha me pedido para manter um diário de emoções e apoio familiar. Ela disse: a gravidez não deve ser suportada na solidão. O apoio do parceiro é fundamental. Escrevi Nancy Palabômero ao 6º mês. Dante faltou a 12 consultas médicas e Pamela apareceu nele 17 vezes. Agora, aquele caderno que eu odiava olhar tinha se tornado minha peça de evidência mais útil. Quando Rebeca folheou o diário, sua testa franziu. Meu Deus, você aguentou muito. Encostei-me na cama, com a voz fraca. Eu costumava pensar que por ele ser bombeiro, salvar os outros era seu dever. Eu não queria competir com alguém que genuinamente precisava de ajuda, mas Pamela não estava constantemente em perigo. Ela apenas se colocava constantemente em situações onde ele tinha que salvá-la. Eu não disse mais nada porque era a verdade absoluta. Naquela tarde, Tiago me mandou uma mensagem. Ele disse que a audiência confirmou uma falha grave de protocolo no local. Dante, como oficial encarregado, falhou em realizar a triagem médica básica e extraiu Pamela diretamente, causando um atraso crítico. Tiago também mencionou que Dante ficou em silêncio durante toda a reunião. Quando publicaram os depoimentos dos civis, Dante de repente perguntou: a Tarsila chamou por mim lá dentro em algum momento? Tiago disse: ninguém respondeu a ele na sala porque todos os registros mostravam que eu não havia pronunciado o nome dele nem uma única vez. Gritei para que tirassem o idoso primeiro. Gritei para darem água ao garoto. Gritei para que não empurrassem porque não havia ar. Mas eu nunca chamei pelo meu marido porque acreditava firmemente que no segundo em que ele me visse, ele correria para mim. Às 20, Dante voltou ao hospital. Desta vez, ele não bateu. Ficou do lado de fora me olhando através do vidro. Eu olhei de volta para ele. Ele parecia ter envelhecido da noite para o dia. Tinha olheiras profundas e escuras e os olhos estavam completamente injetados. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem dele. Tarsila. Li todos os relatórios. Sinto muito. Encarei aquelas 2 palavras e desliguei o telefone. Um sinto muito dito antes de uma tragédia acontecer é humano, mas dito depois de destruir alguém é apenas um eco inútil que não conserta nada. Fiquei hospitalizada por 5 dias. Durante esses 5 dias, Dante veio todos os dias. Às vezes trazia sopa, às vezes frutas, às vezes roupas de bebê. Tudo era interceptado pelas enfermeiras. Ele não ia embora. Ficava sentado nos bancos do corredor. À noite, quando eu era levada para exames, via-o à distância, de cabeça baixa, segurando nossa aliança. Não vou mentir e dizer que não senti uma pontada de dor. Afinal, eu o amei. Amei-o tanto. Cuidei da mãe dele como se fosse a minha própria, tanto que eu mandava atualizações para o quartel durante os piores dias da minha gravidez. Tanto que, se ouvisse que ele se feriu em um chamado, eu saía de casa de chinelos para esperar, na porta da estação. Mas o amor não é um colete salva-vidas impenetrável. Eu não podia arriscar minha vida por ele mais uma vez. No 5º dia, o médico me deu alta, ordenando repouso absoluto em casa e avisando-me para evitar exaustão ou estresse emocional a todo custo. Dante descobriu imediatamente. Ele presumiu que eu voltaria para nossa casa. Ele até fez uma limpeza pesada. Descobri porque o zelador do prédio ligou para perguntar se Dante sabia como montar um berço ou se o cheiro de água sanitária faria mal a uma grávida. Apenas disse a ele que não vou voltar para lá. No dia da minha alta, Rebeca veio me buscar. Ela tinha colocado almofadas macias no banco de trás. Antes que eu pudesse entrar, Dante veio correndo do outro lado da garagem. Tarsila. Ele segurava um saco de papel pardo. Dentro havia pães de queijo recheados.
A única coisa que eu conseguia comer durante as náuseas do primeiro trimestre. Ele finalmente tinha se lembrado. Pena que eu, encostada na porta do carro, nem sequer olhei para o saco. O que você quer, Dante? Rebeca disparou. Ele parou na minha frente e engoliu em seco. Eu sei que você não quer voltar para casa. Eu vou sair. Você vai morar lá. É perto do hospital e tudo está pronto. Não é necessário, eu disse. Já aluguei um apartamento. O pânico brilhou em seus olhos. Você alugou um apartamento? Você está grávida. Não deveria estar se mudando. Estou preocupado com você. Sorri levemente. Dante, não parece ridículo que você esteja se preocupando comigo agora? O rosto dele ficou pálido. Rebeca, parada ao meu lado, avisou friamente. Senhor Duarte, a Tarsila não pode ficar de pé por longos períodos. Dante respirou fundo. Tudo bem, não fique chateada. Só me dê o endereço. Eu só quero cuidar de você. Prometo que não vou te incomodar. Balancei a cabeça. Não é necessário. Ele começou a perder o controle. Tarsila, você não pode simplesmente me excluir da sua vida assim. Eu sou o pai dessa criança. Encarei-o. Você é o pai. E é exatamente por isso que seu dever é respeitar as necessidades médicas e a paz mental da mãe, não me assediar em uma garagem de hospital. Ele ficou atordoado. Continuei. Primeiro, não venha me ver em particular. Comunique-se através da minha advogada. Segundo, nunca mais traga a Pamela perto de mim. E terceiro, mantenha sua mãe longe de mim. E se eu fizer tudo isso? A voz de Dante quebrou. Você consideraria não se divorciar? Não hesitei por um segundo. Algo se quebrou no fundo dos olhos dele. Por quê? Olhei para o saco de comida na mão dele. Porque eu simplesmente perdi o apetite por isso. A frase foi leve, mas para ele soou como a punição mais cruel. Ele baixou a cabeça, encarou o saco e lentamente cerrou os punhos. Entrei no carro. Logo antes de eu fechar a porta, ele subitamente estendeu minha aliança. Tarsila, fique com isso. Apenas guarde. Quando você estiver mais calma, conversaremos. Eu não peguei. Rebeca falou por mim. Senhor Duarte. A senhor. Renhor Duarte. Duarte devolveu o anel por livre e espontânea vontade. Não existe o conceito de guardar. Faça o que quiser com ele. Jogue no rio Tietê se quiser, mas não tente prendê-la com isso. A porta do carro fechou e saímos da garagem. No espelho retrovisor, vi Dante parado, imóvel, o saco balançando debilmente em sua mão. Não olhei para trás novamente. O apartamento alugado ficava a apenas 2 quarteirões do hospital. Era pequeno, mas inundado de luz natural. Rebeca me ajudou a levar minhas coisas e colou um cronograma de medicação na geladeira. Eu virei te ver uma vez por dia. A partir de amanhã, a dona Marta virá ajudar na casa. Ela cuidou da minha tia. É totalmente confiável, disse Rebeca. Assenti e agradeci. Rebeca sentou-se ao meu lado com uma expressão séria. Tarsila, você tem certeza absoluta? Passar por um divórcio estando grávida é brutal. Não apenas pela papelada, mas pelas pessoas. Dante vai se arrepender e não vai te deixar em paz. Sua sogra vai ter um ataque, Pamela vai se fazer de vítima e todos vão te dizer para perdoá-lo. Acariciei minha barriga. Tenho certeza. Como você pode estar tão certa? Fiquei quieta por um momento, depois disse: ontem à noite tive um sonho. Sonhei que ainda estava presa no elevador. As portas se abriram. Dante entrou, pegou a Pamela e foi embora. E aconteceu repetidamente. Eu gritava lá do fundo até perder a voz, mas ele nunca me ouvia. Os movimentos do meu bebê desapareciam pouco a pouco. Quando acordei, estava encharcada de suor. Naquele momento, soube que não há volta. Uma casa que dá pesadelos a uma mulher grávida não é um lar. Naquela mesma noite, Dante voltou para nossa antiga casa. Ele me mandou dezenas de fotos. A sala de estar impecável, o berço montado, livros de culinária para grávidas no balcão da cozinha, protetores de quina nos móveis. Ele escreveu: Tarsila, eu fui um desastre antes. De agora em diante vou aprender. Olhei para as fotos por um longo tempo. Não fiquei comovida. Senti apenas piedade. Se todas essas coisas tivessem aparecido antes, talvez eu tivesse chorado de alegria. Agora, eu me sentia como um estudante tentando entregar um dever de casa quando o semestre já tinha acabado. O casamento não é um exame. Um trabalho atrasado não recebe nota de aprovação. Não respondi. Às 22h30, Dante enviou um áudio. O tom dele estava incrivelmente baixo.
Hoje, quando cheguei em casa, percebi pela primeira vez que você levou tudo do bebê. As roupas, os sapatinhos, os arquivos médicos. Você até tirou os papéis da geladeira. Ele fez uma longa pausa. Tarsila, esta casa de repente parece tão vazia. Parei o áudio. A casa não ficou vazia de repente. Ela esvaziou pouco a pouco cada vez que ele saía correndo pela porta para resgatar a Pamela. A única diferença era que agora ele finalmente tinha notado. Na manhã seguinte, Dona Marta chegou. Era uma mulher de 50 anos, muito capaz e de poucas palavras. Vendo meu rosto pálido, a primeira coisa que disse foi: Senhora, nesta casa, sua saúde e o bebê vêm primeiro. Tudo o resto é barulho de fundo. Sorri. Como você sabe que existe tudo o resto, Marta? Porque você mora sozinha e seus olhos estão vermelhos. Ela não perguntou mais nada, pelo que fui infinitamente grata, mas a paz não durou muito. Ao meio-dia, a campainha tocou. Marta olhou pelo olho mágico e franziu a testa. Há uma mulher mais velha e uma moça jovem. Eu nem precisei adivinhar. Dona Odete e Pamela. Sentei-me no sofá e descansei a mão na barriga. Não abra. Do lado de fora, a voz de Odete logo soou. Tarsila, eu sei que você está aí. Não se esconda. Quem você pensa que é para fazer meu neto morar em um aluguel barato? Pamela também falou suavemente. Dona Odete, não fique brava. Talvez a Tarsila esteja apenas confusa. Odete começou a esmurrar a porta. Confusa, nada. O Dante está rastejando pelo perdão dela. O que mais ela quer? Ela quer destruir a família Duarte? Marta franziu a testa. Vou ligar para a polícia. Ainda não, eu disse. Peguei meu telefone e liguei o microfone do interfone. O rosto de Odete preencheu a tela. Vendo a luz acender, ela gritou: Abra a porta, Tarsila. O médico me ordenou repouso absoluto. Respondi pelo interfone. Se continuar batendo na minha porta, vou ligar para o síndico e para a polícia militar. O que você está falando? Odete estava perplexa. Desde quando você fala comigo como uma estranha? Desde que deixei de fazer parte da sua família. O rosto de Odete ficou roxo de raiva. Quem você pensa que é? Deixe-me te avisar. Ninguém quer assumir uma divorciada grávida. E não importa o escândalo que você faça agora, acabará rastejando de volta para o Dante em lágrimas. Então puxe uma cadeira e espere. Eu disse, e cortei o áudio. O corredor ficou em silêncio por alguns segundos. De repente, Pamela começou a chorar. Tarsila, você me odeia também, não é? Se quiser me culpar, culpe, mas não culpe o Dante. Ele já sofreu o suficiente nestes últimos dias. Liguei o interfone novamente. Pamela. Ela olhou para a câmera. Se você chorar na minha porta mais uma vez, vou imprimir os relatórios oficiais de incidente do Corpo de Bombeiros e colar los na entrada do prédio para que todos os vizinhos possam ler como você roubou o oxigênio de uma mulher grávida. O rosto dela se transformou completamente. Odete também ficou paralisada como uma estátua. Além disso, o que você mais valoriza no mundo é o que as pessoas pensam de você, certo? Então nunca mais volte aqui. Desta vez, o silêncio foi absoluto. Minutos depois, elas foram embora. Marta olhou para mim e exclamou: Meu Deus, a senhora tem nervos de aço. Recostei-me no sofá. Tenho que ser forte, Marta. Não tenho mais ninguém parado atrás de mim para me proteger. Tenho que ser meu próprio esquadrão de resgate. No dia da audiência oficial do Comitê de Assuntos Internos no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, eu não queria ir. O médico tinha aconselhado a não sair de casa e Rebeca disse que enviar um depoimento por escrito era suficiente. No entanto, fui não para ver Dante ser humilhado, mas para deixar o registro daquelas 7 horas cristalino. Uma falha em um protocolo de resgate não poderia ser encoberta com a desculpa de que ela estava apenas com muito medo. Eu não podia permitir que a narrativa fosse de que a vida de uma mulher pudesse ser deixada de lado apenas porque outra pessoa agiu de forma mais frágil e vulnerável. O comitê se reuniu na sala de reuniões do 3º andar. Quando cheguei, já havia mais de uma dúzia de pessoas sentadas. O comandante do batalhão, investigadores de assuntos internos, paramédicos, bombeiros da unidade e representantes legais da loja de departamentos. Dante estava sentado na primeira fila à esquerda. Vendo-me entrar, ele se levantou como uma mola. Tarsila, o que você está fazendo aqui? O médico disse que você precisava de repouso. Eu não olhei para ele. Sentei-me com a ajuda de Rebeca,
Vim dar meu depoimento como vítima. Ele ia dizer algo mais, mas o comandante limpou a garganta. Tenente Duarte, sente-se. Dante não teve escolha a não ser obedecer, mas não conseguia tirar os olhos de mim. Eu sabia que ele estava preocupado, mas sua preocupação parecia tão desconfortável e absurda quanto vestir um casaco 3 tamanhos menor. O inquérito começou. A linha do tempo do incidente foi projetada na tela. 14h07. Falha do elevador. 14h11. Chamada para o 193. 15h40. Falha do gerador. 10h20. Início dos sintomas claros. 20h52. Abertura das portas. 20h56. Extração da primeira paciente. A tela parou ali. Paciente 1. Pamela. Sexo feminino. Contusões menores. Resposta de pânico. Paciente 2. Menino. Febre alta. Paciente 3. Homem idoso. Hipóxia severa. Paciente 4. Tarsila Duarte. 24 semanas de gravidez. Perda de consciência. Bradicardia fetal. A sala mergulhou em um silêncio mortal. O investigador-chefe falou. Tenente Duarte, como oficial encarregado da primeira unidade a chegar, por que você não realizou uma triagem rápida das vítimas? O pomo de Adão de Dante saltou. Estava muito escuro. A Cirta, Pamela, estava caída perto das portas, altamente instável. Determinei que ela estava sofrendo de um ataque de estresse agudo. Você não percebeu que a Sra. Tarsila Duarte estava inconsciente? O investigador perguntou. Dante levou 2 segundos completos para responder. Não percebi. Você sabia que a Sra. Duarte estava grávida? Desta vez o silêncio foi ainda mais longo. Sim, eu sabia. O som de canetas riscando papéis jurídicos era tão alto que parecia que o estavam esbofeteando no rosto. O paramédico-chefe tomou a palavra. De acordo com o relatório da nossa unidade, quando alcançamos a S.A. Duarte, ela estava apresentando deterioração crítica e sofrimento fetal. Felizmente, agimos rápido. Caso contrário, as consequências teriam sido irreversíveis. As costas de Dante ficaram rígidas. Sentada à frente dele, minhas mãos estavam um pouco suadas. Rebeca apertou minha mão suavemente. Tirei as notas que havia rasgado do meu caderno no elevador. O papel estava amassado, e um canto ainda exibia as marcas de meia-lua das unhas de Pamela. Entreguei-as aos investigadores. Estes são os registros que mantive dentro do elevador. Registrei periodicamente a progressão clínica dos indivíduos presos. O investigador-chefe pegou, examinou as páginas e seu rosto ficou severo. Mesmo em estado de hipóxia, você estava monitorando os sinais vitais. É um hábito dos meus dias de pronto-socorro. No meio do caos, um registro salva vidas, respondi. Alguém na sala soltou um suspiro baixo. Dante encarou o chão. Pamela estava lá também. Estava sentada na última fila, pálida, parecendo especialmente fraca agora que não tinha Dante ao seu lado. Os investigadores voltaram-se para ela. Cirta, Pamela, vários depoimentos confirmam que você exigiu repetidamente que a mulher grávida cedesse o espaço ventilado e até chegou à agressão física. O que você tem a dizer? Pamela começou a chorar instantaneamente. Eu estava apavorada. Não me lembro de nada. Só porque você não se lembra, não significa que não aconteceu, interrompeu Tiago, o entregador do elevador, que também tinha sido intimado. Eu vi tudo. Ela agarrou o braço da Tarsila, exigindo o lugar dela. Quando a Tarsila disse que o avô e o garoto estavam piores, ela começou a gritar que a Tarsila estava tentando matá-la. Não diga isso, disparou Pamela. Eu também estava presa. É crime estar com medo, Tiago franziu a testa. Estar com medo não é crime, mas empurrar uma grávida é. Vários olhos na sala fixaram-se em Pamela, e não eram mais olhares de piedade, mas de julgamento. Pamela não aguentou e enterrou o rosto nas mãos, soluçando. No passado, se ela chorasse, Dante voaria para o lado dela. Desta vez, ele nem sequer piscou. Suas mãos estavam apoiadas nos joelhos, agarrando-os tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos como cal. O inquérito continuou. Tiago falou como segundo socorrista. Sua voz era firme, mas dava para ouvir a raiva contida. Quando entrei, o tenente Duarte já estava carregando a Cirta, Pamela para fora. O elevador estava um breu e um caos. Não foi até que alguém gritou que a grávida tinha desmaiado que notei a Sra.
Duarte caída no canto direito ao fundo. Ela ainda tinha o caderno na mão. Quando ela lhe entregou a aliança de casamento, perguntou o investigador. A atmosfera congelou. Dante olhou para cima bruscamente. Tiago olhou para mim e eu assenti. Pouco antes de a colocarmos na prancha, ela pressionou o anel na minha mão. Estava semiconsciente, mas falou com muita clareza. O investigador não fez mais perguntas, mas Dante sabia. Eu podia ver seus olhos se enchendo de lágrimas. Antes de concluir, o comandante do batalhão anunciou a resolução. Dante foi temporariamente afastado das funções de comando de linha de frente, pendente de reavaliação interna e treinamento obrigatório. Não foi a penalidade máxima, mas para Dante foi a humilhação total. Ele era o tenente mais jovem da estação, sempre elogiado por ser equilibrado e profissional, e desta vez tinha falhado no princípio mais básico do trabalho. Assim que a reunião terminou, levantei-me para sair. Dante me seguiu, mas Rebeca entrou em seu caminho. Ele parou com os olhos exaustos. Tarsila, eu só descobri hoje sobre tudo o que você fez lá dentro. Você não descobriu apenas hoje, Dante, eu disse a ele. O problema é que você nunca acreditou que eu pudesse precisar de resgate. Ele ficou sem fala. Naquele momento, um bombeiro veterano saiu da sala de reuniões. Vendo Dante, ele suspirou e se aproximou. Dante, eu queria te dizer isso sobre o desabamento do prédio 10 anos atrás. Você sempre foi tão grato a Pamela, mas acho que sua memória está pregando peças em você. Dante virou-se bruscamente. Do que você está falando? Pamela congelou no lugar. O bombeiro veterano olhou de lado para Pamela e falou em voz baixa. A pessoa que segurou sua mão e o manteve acordado não foi ela. Ela estava tão apavorada e em choque quanto você. Foi outra garota, uma transeunte que rastejou para dentro para ajudar e depois correu para avisar as equipes de resgate. Mais tarde, os relatórios iniciais foram perdidos e quando você acordou no hospital, só viu a Pamela chorando ao lado da sua cama, então presumiu que fosse ela. Dante ficou paralisado. Cada gota de sangue drenou do rosto de Pamela. Eu não fiquei excessivamente surpresa. Um relacionamento construído por 10 anos, sobre uma falsa dívida de vida, estava destinado a desmoronar eventualmente. Dante encarou Pamela. Ele está dizendo a verdade? Os lábios de Pamela tremeram. Dante, eu estava ao seu lado também. Eu não menti, mas ela não conseguiu continuar. Eu não fiquei para ouvir o resto. Enquanto Rebeca me ajudava a sair do prédio, ouvi Dante gritar em fúria absoluta pela primeira vez. Pamela, me diga a verdade. O que realmente aconteceu depois do incidente no elevador? O primeiro fio quebrou nosso casamento. Agora, o segundo fio estava rompendo a ilusão de 10 anos entre ele e Pamela. Após a audiência, Dante desapareceu por 2 dias. Ele não me mandou mensagens, não foi ao hospital e não apareceu no meu apartamento. Rebeca me disse que ele provavelmente estava cavando o passado. Nossa, eu respondi. A verdade era que eu me importava muito pouco se Pamela o tinha salvo ou não. Isso não mudava minha decisão porque, mesmo que ela realmente tivesse salvo a vida dele, não era desculpa para me deixar morrer junto com o filho dele no elevador. No terceiro dia, Odete me ligou. Eu não atendi. Ela enviou uma mensagem. Venha jantar no sábado. Tias, tios e primos estarão aqui. Não nos envergonhe. Mostrei o telefone para Rebeca, que riu amargamente. É um ninho de cobras. Não se preocupe. Está tudo bem. Eu respondi, colocando meu caderno de anotações na bolsa. Não havia sentido em me esconder. Se ela adorava buscar a opinião da família, eu deixaria a família julgar. No sábado à noite, a mesa de jantar da família Duarte estava lotada. Estavam lá a tia mais velha, o primo mais velho, o primo mais novo e parentes distantes que geralmente só apareciam no Natal. Quando entrei, todos os olhos se colaram na minha barriga. Odete sentou-se à cabeceira da mesa, com o rosto severo. Dante também estava lá. Vendo-me, ele pulou. Tarsila, você veio. Ignorei-o e peguei a cadeira mais próxima da porta. Odete franziu a testa com desgosto. Por que você está sentada tão longe? Não se faça de vítima em um jantar de família. Fica mais fácil para sair cedo, respondi. O silêncio caiu sobre a mesa. Dante murmurou, mãe. Mas Odete o ignorou e foi direto ao ponto. Chamei todos vocês aqui hoje para esclarecer as coisas. É normal um casamento ter atritos. O Dante é bombeiro,
O trabalho dele é salvar vidas. Se ele tirou a Pamela primeiro naquele dia, foi uma emergência médica, não porque estivesse favorecendo ninguém. A tia mais velha interveio imediatamente. Exatamente, Tarsila. Um homem ser bom no seu trabalho é uma virtude. Você está esperando um filho dele. Não saia criando cena com conversa de divórcio nesta fase. O tio-avô acrescentou. Além disso, Pamela e Dante se conhecem a vida toda. Ela é como uma irmãzinha para ele. Não seja tão ciumenta. Peguei uma jarra de água, servi-me de um copo e tomei um gole sem pressa para responder. Odete, vendo-me calada, presumiu que eu estava intimidada e aumentou a voz. Tarsila, mostre um pouco de maturidade na frente da família. Esqueça esse absurdo de divórcio. E você realmente deveria pedir desculpas a Pamela por tratá-la tão mal naquele elevador. O rosto de Dante mudou drasticamente. Já chega. Odete bateu com a mão na mesa. Já chega de quê? Ela está carregando um bebê Duarte. Ela precisa saber como ela precisa saber como se comportar. Olhe para ela virando a casa de cabeça para baixo nestes últimos dias. Pousei o copo de água. Vocês terminaram, família Duarte? Odete empalideceu. Eu os chamei de família Duarte porque não pretendia mais ser nora. Tirei o caderno de anotações da bolsa e soltei-o no centro da mesa com um baque alto. Todos pularam. Abri na primeira página. Já que todos os parentes estão aqui hoje, vamos revisar as finanças dos últimos 3 anos. Odete entrou em pânico instantaneamente. Você está trazendo dinheiro à tona de novo? Tarsila, você não tem vergonha? Não tenho nada do que me envergonhar, respondi. É muito mais vergonhoso exigir um pedido de desculpas depois de viver às minhas custas. A tia mais velha franziu a testa. Tarsila, não é assim que se age. Família ajuda família. Sim, que é exatamente por isso que eu estive ajudando. Empurrei o caderno para o meio da mesa. A clínica de reabilitação particular da minha sogra, a mensalidade da escola do sobrinho, as reformas no sítio, os jantares de luxo da família, o empréstimo para o carro do primo, as contas de luz quando a tia mais velha não conseguia pagar. Está tudo registrado aqui. O primo mais novo ficou pálido. Tarsila, por que você estava escrevendo tudo isso? Porque eu encarei-o fixamente. Eu sangrei por cada centavo nessas páginas fazendo plantões de 12 horas no pronto-socorro. A mesa mergulhou em um silêncio de cemitério. Estou com 24 semanas de gravidez. Dante me acompanhou ao médico exatamente 2 vezes. Uma vez ele saiu no meio, porque a Pamela ligou para ele, e na outra vez ele me deixou na porta da clínica para ir buscar a Pamela porque ela estava com dor de estômago. Nas outras 12 vezes, eu fui sozinha. Dante ficou branco como cera. Tirei meu diário de gravidez. Aqui está o registro. Os médicos sempre recomendam que o pai esteja presente, mas o Dante estava ocupado demais salvando o mundo e sendo babá da Pamela. Odete soltou um grito. O que há de errado com um homem trabalhando duro? Não há nada de errado em trabalhar duro. Olhei para ela. Não há nada de errado nem em cuidar da ex-namorada. O que há de errado é exigir que eu seja compreensiva enquanto me usa como babá gratuita e caixa eletrônico para a família Duarte. A tia mais velha ficou muda. O primo mais novo encarava o telefone. As expressões dos parentes começaram a mudar. Eles vieram para me ver me humilhando e pedindo perdão, mas perceberam que aquilo não era um julgamento contra mim, era um indiciamento contra eles. Odete, desesperada, exclamou, você está dizendo tudo isso só para humilhar o Dante e fazê-lo implorar por perdão? Ele já rastejou o suficiente. O que mais você quer? Um divórcio, eu disse claramente. Aquela palavra caiu como uma lápide sobre a mesa. Dante agarrou a borda da mesa com força sobre-humana. Tarsila, podemos por favor conversar em particular? Não. Encarei seus olhos. Por 3 anos, conversei com você em particular e o resultado foi que todos vocês pensaram que eu era uma idiota que podiam pisar. Bem naquela hora, Pamela chegou. Ela abriu a porta vestindo um suéter branco com os olhos vermelhos. Sinto muito, Odete. Estou muito atrasada. Odete olhou para ela como para uma tábua de salvação. Pamela, você chegou bem na hora. Diga a todos que no dia do elevador, o Dante te salvou porque era uma emergência, não favoritismo. Pamela ficou na porta deixando algumas lágrimas caírem. É tudo minha culpa. Se eu não existisse, Tarsila e Dante não estariam assim.
Eu juro que vou embora se for preciso, contanto que a Tarsila o perdoe. A performance foi impecável. Ela parecia estar cedendo, mas na realidade estava me pintando como a vilã que se recusava a perdoar um marido arrependido. No passado, eu poderia ter tremido de raiva. Agora, senti apenas uma exaustão extrema. Peguei meu telefone e abri o relatório oficial que Tiago tinha me enviado. Pamela, você realmente quer manter esse circo na frente de uma plateia? O rosto dela caiu ligeiramente. Li o primeiro parágrafo em voz alta. Múltiplas vítimas confirmaram que Pamela exigiu repetidamente o lugar ventilado e se envolveu em uma altercação física com a gestante, Tarsila Duarte. A cabeça de Pamela deu um solavanco. Li o segundo parágrafo. Pamela alegou sofrer um ataque de asma, mas exames médicos confirmaram ausência de sinais de asma aguda. Terceiro parágrafo. Os ferimentos de Pamela foram arranhões superficiais que não justificavam prioridade máxima de evacuação. Na sala de jantar, o único som era a respiração dos convidados. Odete abriu a boca, mas nenhuma voz saiu. As lágrimas de Pamela secaram instantaneamente em suas bochechas. Guardei o telefone e peguei minha bolsa. Não vou jantar com vocês hoje. Vou deixar uma cópia do registro com o Dante. Não espero um único centavo de volta. É apenas para deixar cristalino que não devo absolutamente nada à família Duarte. Virei-me para Dante. Eu uma vez considerei vocês todos minha verdadeira família, mas vocês transformaram meus esforços em obrigações, minha paciência em fraqueza e meu filho em uma moeda de troca. Dante levantou-se, tremendo. Tarsila, eu nunca pensei, mas você fez, eu disse. Virei-me para a porta. De trás de mim, ouvi Odete soltar um lamento. Se você sair por aquela porta hoje, nunca mais volte. Parei, mas não me virei. Espero que sim. Antes de a porta fechar, ouvi um parente murmurar. Ei, talvez tenhamos passado dos limites com ela. Foi um sussurro baixo, mas soou como um tapa no rosto de Odete. Enquanto caminhava para a rua, meu telefone vibrou. Era um número desconhecido. Havia uma foto antiga de Dante e Pamela jovens, em frente a um memorial de socorristas das inundações de 10 anos atrás. Pamela estava encostada no ombro dele, sorrindo docemente. Abaixo, um texto. Tarsila, você não é o primeiro amor dele. Não tente competir porque você vai perder. Olhei para a foto e soltei uma gargalhada. Respondi. Não estou competindo. Pode ficar com ele. A provocação de Pamela não me tirou o sono. Quem realmente não conseguia dormir era Dante. Cedo na manhã seguinte, ele me mandou uma mensagem. Tarsila, eu investiguei sobre as inundações. A Pamela não foi quem me salvou. Encarei a tela por um momento, mas não respondi. Meia hora depois, ele enviou a foto de um recorte de jornal antigo. Era do resgate daquele ano. Dante estava em uma maca, pálido como um fantasma. Pamela estava ao lado dele chorando, mas no canto da foto estava outra garota com um rabo de cavalo. Eu não a reconheci. Dante escreveu. Um bombeiro veterano desenterrou os registros. Foi aquela garota de rabo de cavalo que correu para buscar ajuda. A Pamela estava presa logo ao meu lado e não pôde fazer nada. Por anos, ela me deixou acreditar que eu devia minha vida a ela. Desliguei a tela do celular. Rebeca perguntou. O que é isso? Mostrei o telefone a ela. Rebeca soltou uma risada de deboche. Primeiros amores de 10 anos atrás são como um rodízio. Eles só pegam o que querem e dizem que é deles. Que joia! Mas você não se importa mais com isso, certo? Não me importo, eu disse. Embora tenha me corrigido, me importo um pouco. Estou com raiva pela Tarsila do passado. Se o Dante sentisse apenas gratidão por ela, eu poderia ter entendido. Mas acontece que essa gratidão era uma fraude. Ele destruiu nosso casamento, perdeu nossas ultrassonografias e me deixou morrer em um elevador por uma dívida de honra que nem existia. É tão ridículo, não sei quem odiar mais. Ao meio-dia, Dante veio. Ele não subiu. Mandou uma mensagem da rua. Não vou subir. Só quero te contar o que aconteceu naquela época. Eu não tinha desejo de vê-lo, mas alguns nós precisam ser desatados para que você possa jogar. Luz no lixo para sempre. Desci até o saguão acompanhada por Dona Marta. No pátio do prédio, Dante estava sentado em um banco. Parecia abatido, sem barba, sem vestígio do frio e perfeito tenente Duarte. Vendo-me, ele pulou de pé. Tarsila. Ignorei sua mão estendida e sentei-me à frente dele.
Marta ficou a alguns metros de distância. Dante olhou para ela e sorriu amargamente. Você nem consegue mais ficar sozinha comigo. Sim, respondi. A dor passou por seus olhos. Tarsila, quando acordei depois daquele desabamento, a Pamela estava chorando ao meu lado. Ela disse que segurou minha mão e não me deixou dormir. Achei que ela tivesse me salvado. Ouvi em silêncio. Ele continuou. Nestes últimos dias, entrei em contato com as equipes de resgate daquele ano e localizamos a outra garota. Ela me disse que estava apenas passando. Ouviu gritos e correu para chamar os paramédicos. Não queria publicidade, por isso não deixou o nome. E a Pamela sabia? Perguntei. Ele fechou os olhos. Sabia. Ela admitiu. Disse que não me corrigiu porque tinha medo que eu parasse de prestar atenção nela. Eu não estava surpresa. Pamela sempre soube o ponto fraco de Dante. Culpa, fragilidade, a memória do passado. Ela jogou essas cartas perfeitamente. Dante olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Tarsila, cometi um erro imperdoável. Confundi culpa com responsabilidade. Achei que, por você ser tão racional, sempre aguentaria. Achei que, por ser forte, poderia esperar. Esqueci que grávidas também sentem medo. Você não esqueceu, eu disse. Você apenas nem sequer parou para pensar nisso. Aquela frase o fez estremecer. Sim, nunca pensei nisso. Ele tirou nossa aliança do bolso, perfeitamente polida. Tenho pensado naquele momento no elevador. Deve ter te machucado tanto. Olhei para o anel. Não, ele congelou. Doeu quando eu estava sufocando no elevador e não conseguia gritar, eu disse a ele. Quando tirei o anel, senti um alívio tremendo. Os olhos de Dante ficaram vermelhos instantaneamente. Tarsila, por favor, não diga isso. O que você quer que eu diga? Quer que eu chore? Que eu grite? Que espere eternamente para você escolher entre mim e a Pamela? Eu não quero que você escolha mais nada, porque eu não escolho mais você, terminei a frase. Uma brisa varreu o pátio levantando folhas secas. Dante baixou a cabeça. O anel em sua mão parecia queimar. Lu, ele murmurou. Podemos esperar até o bebê nascer para falar sobre o divórcio? Não, eu disse. Ele olhou para cima bruscamente. Por quê? Você está fraca agora. O divórcio só vai te dar mais estresse. Eu vou sair de casa. Vou te mandar meu salário. Vou fazer a Pamela vir implorar o seu perdão de joelhos. Farei o que você pedir. Dante, você ainda não entendeu. Não estou negociando termos com você. Pronunciei cada sílaba com total frieza. Eu simplesmente não preciso mais de você. Dizendo isso, não senti o tremor que esperava. Senti apenas uma paz que tinha chegado muito tarde. Dante empalideceu. Ele parecia estar agarrando-se a fiapos. O bebê. Você não quer que nosso filho cresça em uma família completa? Prefiro que ela cresça em uma família segura do que em uma completa. Acariciei minha barriga. Isso é muito mais importante. Justo naquele momento, meu telefone tocou. Era minha colega, Nora, da clínica obstétrica. Sua voz soava em pânico. Tarsila, a Pamela está aqui na clínica. Está te procurando. Está chorando do lado de fora da sala de reuniões, dizendo que você arruinou a vida dela. Há um monte de grávidas assistindo. O rosto de Dante se contorceu em horror. Ela foi ao seu trabalho. Levantei-me imediatamente. Rebeca tinha acabado de encostar o carro no meio-fio. Antes de abrir a porta, olhei para Dante. Veja, esta é a fragilidade que você protegeu por 10 anos. Entrei no carro e partimos. Desta vez, Dante não tinha absolutamente nenhum direito de me impedir. Quando cheguei à clínica, Pamela estava no segundo andar. No saguão principal, estavam realizando uma aula de primeiros socorros para gestantes. Havia uma dúzia de mulheres sentadas em colchonetes com bonecos de RCP e kits médicos. Pamela soluçava inconsolavelmente. Só quero que ela me ouça. Por que todos estão me culpando? Se o Dante me dava atenção, é porque somos amigos desde a infância. Nunca quis separar uma família. Estava usando um tom piedoso, mas projetando para que todos pudessem ouvi-la. Acerta. Tarsila está de licença médica e não está trabalhando hoje. Se quiser falar com ela, ligue, mas não interrompa a aula. Pamela balançou a cabeça dramaticamente. Ela me bloqueou, e o Dante também não quer me ver por causa dela. Não sei o que fiz de tão errado. As grávidas cochichavam entre si. Subi as escadas apoiando-me no corrimão. Quando alguém me viu, abriram caminho. Nora correu para me apoiar.
Tarsila, o que você está fazendo aqui? Deveria estar de repouso. Se alguém monta uma produção teatral no meu local de trabalho, eu tenho que vir limpar o palco, eu disse em voz alta. Pamela deu um giro. Seus olhos estavam inchados de chorar. Tarsila, eu não queria fazer cena. Só queria te perguntar por que você quer tirar o Dante de mim. Por sua causa, ele nem atende o telefone. Olhei-a de cima a baixo. Pamela, acho que você inverteu o conceito. Eu sou quem está se afastando do Dante. Não estou tirando ele de você. Estou jogando ele em cima de você. Ela ficou atônita. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Caminhei até a frente da sala de aula e peguei um marcador de quadro branco. Senhoras, hoje tínhamos agendado a aula de primeiros socorros em espaços confinados. Que coincidência! Um estudo de caso real acaba de ser trazido para nós. Nora congelou. Tarsila. Lancei-lhe um olhar tranquilizador. Escrevi no quadro. Espaço confinado, gestante, idoso, criança, pessoa emocionalmente instável. Voltei-me para as participantes. Se vocês ficarem presas por 7 horas em um elevador sem ventilação e com oxigênio limitado, quem tem prioridade para sentar perto da fresta de ar? Uma grávida levantou a mão. O idoso, a criança e a grávida. Exatamente. Assenti. Não a pessoa que chora mais alto. Pamela empalideceu. O que você está insinuando? Regra número 1. Não grite. Conserve energia e evite altercações físicas. Continuei. Segundo ponto. Qual é o elemento mais perigoso em um espaço fechado? Outra futura mamãe respondeu. O pânico. Correto. O pânico acelera o consumo de oxigênio de todos e rouba as chances de sobrevivência daqueles em perigo crítico. Pamela correu em minha direção e tentou arrancar o marcador da minha mão. Você está falando de mim, não está? Ela agarrou meu braço. Solte-me, ordenei. Ela não soltou. Por que você quer me destruir? Você sabe que eu tenho estresse pós-traumático, que tenho pavor do escuro, que perco o controle. Eu consigo entender a perda de controle. Olhei para cima. O que não consigo entender é empurrar uma grávida em um elevador quando se perde o controle. E definitivamente não entendo a mentira compulsiva. Naquele momento, alguém se levantou no fundo da sala. Eu sou testemunha. Era uma mulher com uma barriga enorme. Eu a reconheci. Era Cláudia, a mãe do garotinho do elevador. Tinha vindo para as aulas hoje e estava sentada no fundo usando uma máscara cirúrgica. Puxou-a para baixo e encarou Pamela. Naquele dia, no elevador, a Tarsila protegeu todos nós. Você dizia que não conseguia respirar e a Tarsila vasculhou sua bolsa atrás de seus remédios. Você não tinha inalador de asma, nada. E ainda assim agarrou o braço dela para roubar o lugar. Meu filho não parava de chorar e ela deu o próprio casaco para ele enquanto estava sentada no pior canto do elevador. A sala inteira mergulhou em um silêncio de túmulo. Os olhos de Cláudia ficaram vermelhos. Quando as portas abriram, eu vi também. Aquele bombeiro te agarrou e saiu correndo sem olhar para mais ninguém. A Tarsila estava caída contra a parede, pálida como um cadáver. Pamela gritou. Vocês estão todas do lado dela só porque ela está grávida. Cláudia soltou uma risada sarcástica. Não estamos do lado dela porque ela está grávida. Estamos do lado dela porque ela está falando a verdade. Nora pegou o registro de visitantes. Certa, Pamela. Você invadiu uma instalação médica privada sem hora marcada, perturbando os pacientes e o pessoal. Já chamamos a segurança do prédio. Foi quando Pamela entrou em pânico de verdade. Girou para correr, mas viu Dante parado no vão da escada. Não sabia há quanto tempo ele estava lá. Seu rosto estava sombrio. Pamela viu-o como sua tábua de salvação e correu para abraçar. Lô, Dante, escute-me. Eu só vim conversar, mas todas se voltaram contra mim. Não queria que a Tarsila te entendesse mal. Dante olhou para ela. Desta vez não abriu os braços para pegá-la. Pamela, por que você veio aqui? Para pedir desculpas. Precisa armar um escândalo chorando na frente de dezenas de grávidas no trabalho dela para pedir desculpas? A voz de Dante era baixa, mas fria como gelo. Sempre foi assim. Toda vez que você dizia que estava com medo, que não aguentava mais, era apenas uma desculpa para me fazer correr para te salvar. As lágrimas de Pamela caíam em baldes. Agora você não confia em mim por causa dela. Dante olhou para ela e em seus olhos, pela primeiríssima vez, não havia um grama de piedade. Não é por causa dela,
É porque eu finalmente vi quem você é. O rosto de Pamela perdeu toda a cor. De repente, virou-se para mim com um olhar cheio de veneno. Tarsila, está feliz agora? Você tem seu bebê. Você teve seu casamento. E agora todos têm pena de você. Mas eu perdi tudo. Encarei-a. Se você perdeu tudo, não foi por minha causa. Foi porque passou a vida inteira tentando roubar dos outros. E no final, percebeu que coisas roubadas sempre escorregam pelos dedos. O segurança chegou e levou Pamela embora, que esperneava e gritava o nome de Dante. Desta vez, Dante ficou como pedra, sem mover um músculo. A multidão começou a se dispersar. Nora ajudou-me a sentar. Dante caminhou até a porta da sala, com a voz embargada. Tarsila, sinto muito. Não pensei que ela viria aqui. Há muitas coisas que você nunca pensou, respondi. O rosto dele desabou. Eu vou dar um jeito nela, prometeu. Olhei para as palavras que tinha escrito no quadro branco. Criança, gestante e pessoa instável. Você deveria ter dado um jeito nela há muito tempo, eu disse. Ele ficou quieto. Tirei alguns papéis da bolsa e entreguei a Rebeca, que os passou para Dante. Ao ler o título da pasta, os dedos dele congelaram. Era um documento de queixa formal, e a queixa não era contra Pamela, era contra ele. Dante olhou para cima incrédulo. Tarsila, você está registrando uma reclamação formal contra mim? Você era meu marido, eu disse a ele, e por causa disso, encontrei 1000 desculpas para te perdoar por anos. Mas você também era o comandante do incidente daquele resgate. Naquele dia, a pessoa a quem você negou atendimento médico oportuno não foi apenas sua esposa. Foi uma cidadã grávida e um feto. O sangue fugiu do rosto dele pouco a pouco. Continuei. Você não precisa dar um jeito na Pamela. Dê um jeito em você mesmo. Depois que registrei a queixa formal, Dante parou de me incomodar. Cooperou com os assuntos internos, submeteu-se a avaliações psicológicas e passou por retreinamento de protocolo. Ocasionalmente, Tiago me mandava mensagens dizendo que Dante tinha solicitado voluntariamente uma transferência para manutenção de equipamentos e trabalho administrativo no quartel. Ele me disse que o tenente Duarte era uma sombra do que costumava ser. Li aquelas mensagens e não respondi. As mudanças dele eram dele, não minhas. A única coisa que eu precisava urgentemente processar era o meu divórcio. O dia em que fomos ao fórum de família, o sol brilhava forte e Rebeca veio comigo. Dante já estava na sala de mediação. Vestia uma jaqueta preta simples e tinha o acordo de divórcio à sua frente. Vendo-me entrar, levantou-se instintivamente, mas forçou-se a sentar novamente. A mediadora era uma mulher de meia-idade com voz calma. Por favor, tomem seu tempo com isso, Sr. Duarte. Às vezes a gravidez altera as emoções. O Sr. Duarte mostrou uma clara disposição em retificar seus erros. O divórcio não é um assunto trivial, especialmente com um filho a caminho. Não a interrompi. Esperei até que terminasse, então respondi. Estou completamente calma e racional. A mediadora olhou para Dante. Ele disse com voz muito rouca. Eu não quero o divórcio. Era esperado. Abri o acordo. A casa era sua antes de casarmos. Não estou pedindo nada. O carro está no seu nome. As economias conjuntas serão divididas meio a meio. Tem os extratos bancários. A pensão alimentícia será determinada com base nas necessidades reais assim que o bebê nascer. Quanto às despesas médicas da gravidez, peço que cubra 50% como manda a lei. Dante soltou uma risada amarga. Você é tão calculista. Planejou me deixar há muito tempo, não foi? Não olhei nos olhos dele. Você me ensinou como fazer, passo a passo. A dor surgiu em seu olhar. A mediadora perguntou. Senhor Duarte, por que você se recusa a assinar? Houve um longo silêncio antes de ele responder. Porque eu ainda a amo. Senti uma pontada, mas não de piedade. Foi puro sarcasmo. Perguntei a ele. Você diz que me ama, então por que sempre saía correndo no segundo em que a Pamela ligava? Ele abriu a boca. Achei que fosse minha responsabilidade. Você diz que me ama. Então por que estava no aeroporto buscando-a durante minha primeira ultrassonografia 3D? Você diz que me ama. Mas quando eu estava hospitalizada, vomitando de enjoo, você estava consertando o encanamento do apartamento dela. Dante, você diz que me ama, mas quando as portas daquele maldito elevador abriram, você nem me dignificou com um olhar. Quando terminei de falar, Dante ficou completamente sem fala. O silêncio na sala de mediação
Era sufocante. A mediadora não tentou nos convencer de mais nada. Olhei para baixo e assinei a última página do acordo. O som da caneta riscando o papel foi limpo e rápido. Tapei a caneta e empurrei-a sobre a mesa para Dante. Sua vez. Ele olhou para a caneta como se fosse uma faca. Se eu assinar, acabou mesmo? Mesmo que você não assine. Já acabou, respondi. Você só está prolongando a burocracia. Os olhos de Dante ficaram vermelhos. Tarsila, naquele dia eu realmente não tive a intenção de te deixar para trás. Quando vi a Pamela chorando, meu corpo reagiu antes do meu cérebro. Sei que é uma desculpa patética, mas foi instinto. Obrigada pela honestidade, assenti. Ele pareceu atordoado. Seu instinto escolheu ela, e meu raciocínio escolheu te deixar. É bem justo. A mão dele tremia, pegou a caneta, mas não conseguiu assinar. A mediadora sugeriu: Senhor Duarte, se não puder tomar uma decisão hoje, podemos adiar a assinatura para outra sessão. Por mim tudo bem, eu disse. Não ia forçar-lo a assinar naquele momento porque não tinha pressa. Sabia que esse divórcio sairia de um jeito ou de outro. Saindo do fórum, eu tinha consulta para minha última ultrassonografia antes do parto. Dante seguiu-me alguns metros atrás. Não se aproximou, apenas me observou ficar na fila, pagar a taxa, tirar sangue e entrar na sala de ultrassom. Tinha perdido tudo isso inúmeras vezes no passado. Hoje, finalmente, via tudo do começo ao fim. Do lado de fora da sala de ultrassom, ele ficou perto da porta, ouvindo as batidas poderosas do coração do bebê ecoando através da madeira. Tum-tumam! Tum-tum. As lágrimas de Dante caíram incontrolavelmente. Uma enfermeira viu-o e ofereceu-lhe um lenço. Senhor, por favor, não chore tão alto. Vai estressar a gestante. Ouvi a enfermeira de dentro e não pude deixar de sorrir ironicamente. Nossa, acontece que ele agora era um fator de estresse para a gestante. Os resultados foram excelentes. O médico disse que minha recuperação tinha sido milagrosa, mas para evitar pessoas tóxicas a todo custo, Dante estava parado de lado. O médico não sabia quem ele era, mas a frase foi um tapa direto no rosto dele. Recolhi meus exames, agradeci ao médico e saí. Eu te levo para casa, Dante sussurrou. Não, a Rebeca está esperando lá embaixo, eu disse. Ele assentiu, mas não se moveu. Tarsila, posso tocar sua barriga? Só uma vez? Parei. O pedido não era irracional, mas olhei para a mão dele e de repente lembrei-me daquele exato instante quando as portas do elevador foram forçadas. Então eu disse, não. A pouca luz que restava em seus olhos apagou-se completamente. Eu entendo. Naquela noite, recebi uma longa mensagem de texto de Pamela. Ela me disse que o Dante não falava mais com ela, que todos no quartel a desprezavam e que, por causa da cena na clínica obstétrica, a empresa de relações públicas, onde ela trabalhava um emprego, que conseguiu através das conexões de Dante, a tinha demitido. Disse que não queria mais viver. E se eu tivesse um pingo de consciência humana, deveria dizer ao Dante que o incidente do elevador não foi culpa dela. Tirei um print e mandei para a Rebeca. Nem responda, ela recomendou. Não respondi, mas Pamela não desistiu. Tarsila Duarte, não pense que você venceu. Se o Dante não assina o divórcio, é porque ainda me guarda no coração. Ele só tem pena de você por causa do bebê. Aquela mensagem me fez rir alto. Ela ainda acreditava que o amor de Dante era algum tipo de troféu de guerra. No dia seguinte, recebi uma notificação do Corpo de Bombeiros. Uma audiência disciplinar final estava marcada para sexta-feira. Representantes da loja, vítimas e a alta cúpula estariam lá. Tiago me mandou mensagem. Tarsila, o comandante quer você presente, mas se não estiver disposta, não se force. Eu vou, respondi. Havia coisas que eu precisava ouvir pessoalmente e nós que precisavam ser cortados publicamente. Naquele dia, usei um vestido longo de maternidade bege. Rebeca me disse, você não parece alguém que vai para uma guerra. Acariciei minha barriga. Não estou indo para uma guerra. Estou indo fechar um capítulo. A audiência foi no pátio principal do quartel central. Não havia imprensa, mas as famílias das vítimas, os comandantes e os donos da loja de departamentos estavam presentes. Dante estava na primeira fila, vestia seu uniforme de gala, perfeitamente passado, as costas mais retas do que nunca. Mas eu sabia que não estava lá para receber uma medalha. Estava lá para admitir sua culpa.
O comandante do batalhão falou primeiro. Sobre o resgate no elevador do dia 7 de maio, confirmou-se que, embora a extração tenha sido concluída, houve negligência flagrante na triagem médica e na ordem de prioridade. O oficial encarregado foi removido das funções de linha de frente e passará por reavaliação. O murmúrio varreu o pátio. Dante deu um passo à frente. Seus olhos procuraram os meus na multidão. Encontraram-se por um segundo. Depois desviaram. Sou o tenente Dante Duarte, encarregado da primeira unidade naquele dia. Sua voz era firme, mas traía uma tensão contida. Ao entrar no elevador, falhei em aplicar o protocolo de classificação de gravidade médica. Permiti que preconceitos pessoais e percepções subjetivas ditassem minhas ações, evacuando a Cirta. Pamela primeiro, que apresentava ferimentos leves, atrasando assim o atendimento crítico a Sara Tarsila Duarte, que estava em estágio avançado de gravidez. Quando disse meu nome, sua voz rachou audivelmente. Isso não foi um erro de julgamento profissional, foi negligência grave. Aceito quaisquer sanções disciplinares e peço perdão a todos os afetados. Curvou-se profundamente em um ângulo de 90 graus. O silêncio foi total. Pamela também estava lá. Estava escondida lá atrás usando um boné e uma máscara, apavorada que alguém a reconhecesse. Mas quanto mais se escondia, mais chamava a atenção. Os donos da loja de departamentos também pediram desculpas, admitindo que tinham ignorado 2 relatórios de manutenção de mau funcionamento do elevador nos dias anteriores. Lembrei-me do entregador no elevador, mencionando que quase ficou preso no dia anterior. Aqueles relatórios não eram câmeras de segurança infalíveis. Eram pequenos sinais de aviso que alguém decidiu ignorar. Toda a cadeia de responsabilidade foi projetada em uma tela. Os registros de manutenção, o despacho do 193, os laudos hospitalares, os depoimentos das testemunhas e as notas do meu caderno. Vendo aquele pedaço de papel amassado projetado em uma tela enorme, ninguém conseguia articular uma palavra. Aquilo gritava mais alto que qualquer discurso. Tiago também falou como testemunha. Parecia um pouco nervoso, mas falou com clareza absoluta. Quando entrei no elevador, a Sara Duarte já estava semiconsciente. Antes de atirarmos, ela pressionou sua aliança na minha mão. As pessoas começaram a sussurrar. Dante no palco ficou rígido como gelo. Este é um assunto pessoal que não deveria estar nos registros oficiais. Tiago continuou. Mas quero dizer isso porque me provou que cada pequena decisão que tomamos em uma zona quente pode destruir a vida de alguém para sempre. Tiago fez uma pausa dramática. Ela me disse, diga a ele que meu bebê e eu não vamos mais esperar por ele. O silêncio foi devastador. Dante tremia à vista de todos. Não se virou para me olhar, mas pude ver seus punhos cerrados tão forte que as articulações estalaram e depois relaxaram em derrota. De repente, Pamela explodiu em lágrimas lá do fundo da sala. Isso não é verdade. Todos se viraram para ela. Pamela não aguentou a pressão e correu para a frente. Por que estão todos me culpando? Eu também estava presa lá dentro. Eu tinha o direito de estar com medo. Se o Dante me salvou primeiro, foi decisão dele. Não sou culpada de nada. Dante olhou para ela com um desapego gelado, como se olhasse para uma completa estranha. Você tem razão. Foi minha decisão. E é por isso que estou aqui aceitando a punição, mas empurrar uma grávida num elevador, fingir um ataque de asma e depois assediá-la no hospital e no trabalho dela. Essas foram decisões suas. O rosto de Pamela perdeu toda a cor. Você está disposto a arruinar minha vida social por causa dela? Finalmente eu falei. Pamela. Levantei-me apoiando-me em Rebeca. Pamela encarou-me com veneno. Você tirou o Dante de mim. O que mais você quer? Eu ri. Eu não tirei ninguém de você. E agora, também não o quero de volta. O rosto de Dante desabou. Virei-me para os oficiais de alta patente do Corpo de Bombeiros. Não vim aqui hoje para me deleitar com o pedido de desculpas de ninguém ou para arruinar meu ex-marido. Só vim para ter certeza de que no futuro, quando uma gestante, um idoso e uma criança estiverem presos em uma emergência, não sejam deixados por último só porque há alguém por perto gritando e chorando mais alto. Bendito! Alguém murmurou na multidão. Cláudia, a mãe do garotinho, levantou-se segurando a mão do filho. Eu quero dizer algo também. Se não fosse pela Sara Duarte naquele dia, meu filho não teria saído vivo. De agora em diante, por favor,
Ensinem seus bombeiros que quem está gritando menos nem sempre é quem está em menos perigo. Um aplauso tímido começou e depois tornou-se estrondoso. Eu não chorei. Tinha derramado todas as minhas lágrimas naquele elevador. Ao final da audiência, Dante foi oficialmente suspenso por 3 meses sem salário. Seu retorno ao serviço ativo dependeria de futuras avaliações. Pamela foi demitida permanentemente de sua empresa por conduta escandalosa em público após a altercação na minha clínica. Ela saiu chorando baldes. Desta vez, ninguém foi atrás dela. Dante aproximou-se de mim. Ainda tinha o anel nas mãos. Tarsila, sobre o acordo de divórcio, fale com a Rebeca, eu disse. Ele balançou a cabeça. Eu vou assinar. Olhei para ele. Os olhos dele estavam injetados, mas sua expressão era de calma absoluta. Eu sei que não posso mais te segurar. Não disse nada. Ele colocou o anel dentro de um pequeno saco plástico transparente. Era um saco de evidências, do tipo que as equipes de resgate usam para guardar pertences pessoais de vítimas de acidentes. Na etiqueta de papel, ele tinha escrito: Aliança de casamento, quantidade 1, pendente de devolução. Estendeu-o para mim. Eu não sei o que fazer com isso. Não peguei. Ele pareceu confuso. Arquive nos registros de incidentes do quartel, eu disse. Pertence àquele acidente. Deixe que fique no passado. As lágrimas de Dante caíram silenciosamente. Ele sussurrou. Eu realmente te perdi. Não, Dante. Você me perdeu no exato segundo em que as portas daquele elevador se abriram e você me deixou no chão. Ele não foi capaz de proferir mais uma única palavra. O divórcio foi finalizado em uma segunda-feira. O fórum estava lotado. Havia pessoas discutindo, pessoas chorando e pessoas sentadas em silêncio. Dante e eu sentamos na mesma fila de bancos com um assento vazio entre nós. Ele segurava os papéis assinados nas mãos, mexendo nas bordas com a unha do polegar. Não o apressei. Naquele momento, senti paz absoluta. Quando o escrivão chamou nossos nomes, Dante levantou-se desajeitadamente. Virou-se para me olhar como se fizesse uma última pergunta silenciosa. Levantei-me segurando minha barriga e não lhe dei resposta. O processo no guichê foi rápido. Confirmação de identidades, assinaturas intensas. Entregaram-nos 2 cópias. Uma para ele, uma para mim, disse o escrivão. O processo está concluído. Dante ficou encarando aquelas palavras no papel, os olhos orlados de vermelho. Saindo para fora, o sol estava ofuscante. Ele caminhou atrás de mim e de repente chamou. Sirta. Nogueira. Parei. Fazia 3 anos que ninguém me chamava assim. Que estranho era ouvi-lo chamar-me pelo meu nome de solteira novamente, depois de tanto tempo sendo apenas Tarsila Duarte. Virei-me. Ele estava ao pé da escadaria do fórum, parecendo que sua alma tinha sido esvaziada. Posso vir à última consulta antes do parto? Só na última. Encarei-o. Ele parecia ter finalmente entendido que não tinha absolutamente nada restando na minha vida. Não é necessário, eu disse. Ele sorriu com imensa tristeza, ainda tão direta. Enrolar só machuca mais, respondi. Ele assentiu, de cabeça baixa. Você me avisará quando o bebê nascer. Levei um segundo para responder. O vento soprou e a sentença de divórcio em minhas mãos transmitiu um calor estranho. Cumprirei a lei e a ética médica. Informarei o que você precisa saber como pai. Mas, Dante, por favor, não tente se aproximar de mim usando seu papel de pai. A fraca luz em seus olhos apagou-se completamente. Eu entendo. Vi Rebeca encostando o carro. Antes de entrar, Dante subitamente chamou. Tarsila, espero que você tenha um parto seguro. Assenti. E espero que de agora em diante você aprenda a salvar pessoas de verdade. Não do jeito que salvou a Pamela, correndo em direção a alguém por pura culpa ou instinto, mas olhando de verdade para quem realmente precisa de resgate. Depois que nos separamos, os dias passaram silenciosamente. Dona Marta cozinhava pratos deliciosos todos os dias. Rebeca vinha 2 vezes por semana carregada de frutas e as fofocas mais absurdas, fazendo-me rir até as costelas doerem. Nora, minha colega de trabalho, mandava-me os materiais de curso da clínica para que eu pudesse trabalhar remotamente de casa. Cláudia vinha visitar-me ocasionalmente com o filho. Meu menino ainda se lembra de que a moça do elevador foi a mais brava de todas, dizia Cláudia. Eu ria e bagunçava o cabelo da criança. Eu não fui brava. Todos apenas colaboramos para sair de lá. Com 30 semanas de gravidez,
Mudei-me para um apartamento um pouco maior. Não era um palácio, mas tinha uma sala de estar espaçosa, uma varanda, toneladas de luz e era perto de um parque e de um ótimo hospital. Montei o berço do bebê perto da janela grande e lavei à mão todas as roupinhas pequenas, peça por peça, pendurando-as na varanda. O vento assoprava como bandeirolas de celebração. Dona Odete veio ver-me uma vez. Não esmurrou a porta como uma maníaca. Ficou lá embaixo no saguão e mandou-me uma mensagem. Tarsila, admito que falei demais da última vez, mas por favor, deixe o Dante ver o bebê quando nascer. Ele está completamente destruído. Respondi. Será Duarte, por favor, dirija suas comunicações à minha advogada. Ela insistiu. Você é realmente tão insensível. Não respondi novamente. Insensível? Eu não via dessa forma. Apenas sentia que finalmente tinha recuperado o controle da minha própria vida. Pamela mandou-me uma mensagem algum tempo depois também. Disse que estava saindo de São Paulo. Tarsila Duarte, você venceu. Li aquelas 4 palavras e apaguei a mensagem imediatamente. Eu não tinha derrotado Pamela porque nunca a vi como competição em primeiro lugar. A batalha que realmente venci foi contra a Tarsila do passado. Aquela mulher que se sacrificou 1000 vezes e engoliu 1000 desculpas mendigando migalhas de atenção. Dante não interferiu mais na minha vida privada. Perguntava sobre o bebê através da Rebeca, mas sempre de forma muito comedida. Ouvi dizer que 3 meses depois, voltou à ativa, mas não recuperou seu posto de comando. Começou de baixo, fazendo treinamentos com os novatos. Tiago disse-me, o tenente Duarte tem uma frase que repete em cada treinamento. Agora, num resgate, não se deixem enganar pelos gritos. Quem está mais quieto é geralmente quem está em maior perigo. Ouvindo aquilo, sorri fracamente. Se aquelas palavras garantissem que, no futuro, as equipes de resgate encontrassem uma mulher grávida em perigo a tempo, então aquelas 7 horas de escuridão não teriam sido completamente em vão. Minha filha nasceu em uma madrugada chuvosa de outono. Antes de me levarem para a sala de parto, Rebeca estava segurando minha mão e Dona Marta chorava puramente de nervos. Eu estava encharcada de suor pelas contrações e, de repente, lembrei-me daquele elevador. Lembrei-me de mim mesma encostada naquela parede gelada, abraçando minha barriga e sussurrando. Aguente mais um pouco, meu amor. E tínhamos conseguido. Quando o choro agudo do bebê ecoou na sala, eu chorei também. A obstetra colocou aquela pessoinha minúscula no meu peito. Era uma menina. Era perfeitamente saudável e seus pulmões eram fortes. Olhei para aquele rostinho enrugado e não conseguia parar de chorar. Sussurrei. Olá, Serena. Bem-vinda ao mundo. Nomeei a Serena para que, em meio ao perigo, ela soubesse manter a serenidade, discernir a verdade nas pessoas e desfrutar de uma vida de paz. Dante soube do nascimento no dia seguinte. Rebeca cumpriu sua palavra e notificou-o. Ele não veio correndo ao hospital para causar cena. Em vez disso, pediu a Tiago que entregasse um enorme buquê de flores e um presente financeiro generoso para o bebê. O cartão dizia, Tarsila, obrigado por trazer-la com segurança a este mundo. Manterei meus limites como você pediu, mas cumprirei meu dever como pai e nunca esquecerei o que perdi. Li o cartão, coloquei as flores na mesa de cabeceira e entreguei o cheque para Rebeca para que ela o registrasse oficialmente. Não senti nem amor nem ódio. Algumas pessoas é melhor deixar no passado. Assim como aquela aliança que acabou nos arquivos de incidentes do Corpo de Bombeiros, ele agora não era nada mais do que a memória de um acidente que eu tinha conseguido sobreviver.